Olá pessoal, tudo bem? Esse então é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer com mini aulas, tá? De 10 a 15 minutos no máximo. E o objetivo é, para quem está começando, saber por onde começar, e para quem já estudou inglês, mas acha que está um pouco enferrujado, precisa de um norte também, saber por onde começar a revisar. Então é sempre bom a gente começar do começo, se você está mais tempo sem estudar, é rapidinho, são 10 minutinhos, 15 minutinhos para você revisar esse ponto da matéria, depois fazer alguns exercícios e a partir daí já continuar, né? Se você já estudou. E se você não estudou, essa parte da matéria é super importante, não tem como não olhar isso aqui, né? Primeira coisa que eu acho que a maioria já conhece são esses pronomes, mas a gente vai ler rapidinho, só para se por acaso alguém ainda não viu, poder ver aqui pela primeira vez. Então a gente vai ter I, you, we, they, you, he, she and it. Aqui pela figura a gente consegue entender, né, melhor do que eles estão falando. A gente tem que lembrar que alguns são plural, né, então we, o they, o you, ele pode ser singular ou ele pode ser plural. E esses são os nossos, esse é o que está no plural, tá? Então é importante a gente saber isso porque vai ser importante um pouquinho mais pra frente. Bom, então, como é que a gente faz a conjugação dos verbos, né? O verbo, quando ele está no infinitivo, e esse é um erro que eu sempre vejo, tá, que os alunos cometendo, o to, ele vai estar aqui quando o verbo estiver aparecendo no infinitivo, tá? Quando a gente conjuga o verbo, esse to, ele vai desaparecer. Então, repetindo, né? O to, ele vai aparecer sempre no verbo no infinitivo, ou seja, o verbo quando ele não está conjugado ainda. Então, por exemplo, to drink, beber. To eat, comer. Esse verbo não está conjugado. Quando a gente conjuga esse verbo, ou seja, né, quando a gente acrescenta aqui a pessoa na frente, eu bebo, I drink, a gente vai tirar o to. Tá? Então, I drink, I eat, you drink, you eat. Verbo conjugado. Continuando, uma coisa que a gente tem que saber no presente, na verdade a conjugação verbal no inglês não é muito difícil, a partir do momento que a gente entende como é que funciona, fica bem fácil. Tá? A gente tem que entender que no inglês a gente vai conjugar o verbo de acordo com a pessoa, assim como no português. Né? Então, por exemplo, eu bebo, I drink. Nós comemos, we eat. E por que essa conjugação do inglês na verdade é fácil, né? Aqui, nessas pessoas aqui, ó, I, we, you e they, a única coisa que a gente vai fazer para conjugar o verbo vai ser tirar o to. Lembra que o to era do verbo no infinitivo? Nesse caso aqui, quando a gente conjuga o verbo, simplesmente conjugar significa tirar o to. Então, I drink, I eat, I read, I like, I work. E essa é a conjugação dos verbos, desses verbos no presente, tá? Nessas pessoas aqui. O que vai mudar um pouquinho é no he, she, it. Então, isso aqui a gente tem que ficar bastante atento. No he, she, it, geralmente, nos tempos verbais, vai acontecer alguma coisa diferente. No presente, o que acontece diferente é que a gente, para conjugar, além de tirar o to, né, lembrando que o to ele vai sair também porque ele é lá do verbo no infinitivo, a gente vai ter que acrescentar um S. Tá? Então, por exemplo, he reads, he likes, he works, he lives. Só que alguns verbos, eles são o que a gente chama de verbos irregulares. Então, por exemplo, o to do, que a gente viu que o to é o infinitivo, né? O do é o verbo fazer no infinitivo. Quando a gente conjugou ele aqui no he, she, it, como ele é irregular, ele vai virar does. Esse aqui, o has, é o verbo ter, e o infinitivo dele vai ser to have. No he, she, it, a gente vai ter que conjugar ele um pouquinho diferente porque ele é irregular. Então, ele vai virar has. O verbo to go, que é o verbo ir, ele também é irregular. Então, não basta a gente simplesmente acrescentar o S aqui como nos verbos regulares. A gente vai ter que mudar ele um pouquinho mais porque eles são especiais, né? Então, por isso que eles vão mudar aqui de forma. E essa é a conjugação desses verbos no presente, no he, she, it. Né? Recapitulando, então, a gente vai ter I, we, you e they. A única coisa que a gente vai fazer no presente para conjugar esses verbos é tirar o to. E quando a gente estiver no he, she, it, para conjugar os verbos a gente vai ter ou que acrescentar o S
ou que mudar um pouquinho, no caso desse verbo ser irregular, tá? Alguns exemplos aqui de frase, né? A gente tem aqui o verbo work. O verbo work é o verbo trabalhar. Então, I work in an office, you work in an office, he works in an office, my brother works in an office. Então, aqui a gente pode perceber a conjugação do verbo trabalhar no I, no you, no he. Olha aqui o que a gente acrescentou, o S. Nesse último exemplo aqui, a gente tem que ficar atento, porque o my brother, apesar de não ser o he explícito, né, o my brother também significa he. Então, por isso, a gente também vai ter aqui o S, tá? Então, a gente está falando aqui de uma terceira pessoa, né? Seria o ele. Por mais que a gente não esteja usando o he explicitamente, a gente vai ter que colocar o S aí nessa conjugação verbal, porque é como se fosse o he, tá? Muito bem. Detalhe importante da gente ver aqui é o spelling, tá? Ou seja, como que a gente vai escrever, como que esse S vai aparecer. Em alguns casos, em alguns verbos, a gente simplesmente acrescenta o S e vai estar tudo certo. Por exemplo, o verbo to like, o verbo like, que é o verbo gostar, simplesmente a gente adicionou no S, likes, está feita a conjugação nele. Alguns outros verbos, por exemplo, os verbos terminados em S, SH ou CH, a gente vai ter que acrescentar um ES, ao invés de acrescentar somente o S, tá? Então, por exemplo, watch vai virar watches. E verbos terminados em Y, a gente vai ter que acrescentar o IES e a gente vai cortar o Y. Então, a gente vai ter studies. Tem mais alguns outros detalhes de spelling que é legal revisar. Eu posso deixar aqui também na descrição do vídeo alguns lugares onde vocês podem consultar para ver todos esses detalhes com mais calma. Também qualquer dúvida, deixa um comentário que eu vou responder. E fora isso, né, esses detalhes aqui que a gente tem que perceber, né, a gente tem os verbos irregulares, como eu já comentei. O do vai ser o does, o go vai virar goes e o have vai virar has, ok? E aí, como que a gente vai usar o presente simples, né? O presente simples é a mesma coisa do português, o presente simples, né? Coisas que são verdades no geral, things that are true in general, things that we do on a daily or a weekly basis, ou seja, coisas que a gente faz com frequência, things that happen sometimes or all the time, coisas que acontecem, né, com frequência, que acontecem o tempo todo. Então, a gente vai usar o presente simples no inglês dessa forma, nessas situações. Exemplos. I read the New York Times every day. I have breakfast at 7 a.m. I go to work at 9 a.m. I have lunch at 12 p.m. I go home at 5 p.m. Então, temos aqui algumas frases de exemplo para mostrar aqui a conjugação dos verbos. Todos nesse caso aqui estão com o I, então a gente na verdade não precisou fazer nada com o verbo. A gente só tirou o to e ele já ficou conjugado. Fácil, né? Até aqui eu acho que tá tranquilo. E aí aqui a gente começa a ter mais alguns detalhes em relação à interrogação. A gente vai ver a interrogativa e a negativa depois. I, you, we e they. Quando a gente estiver usando essas pessoas aqui, a nossa interrogativa vai ser com o do. He, she e it, a nossa interrogativa vai ser com o does. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, porque o verbo do, ele também é o do, né? Ele também é um verbo e ele também significa fazer. Então a gente vai ter que pensar que ele vai ter duas funções diferentes, tá? Ele vai ter a função de verbo e ele vai ter a função de auxiliar. Nesse caso aqui, ele está aparecendo como auxiliar quando a gente estiver falando da forma interrogativa. Então ele não tem nenhum significado de fazer, nada disso. A única coisa que ele vai estar fazendo ali na frase, ele vai indicar que aquela frase está na interrogativa. Vamos ver como é que a gente monta uma frase na interrogativa, né? Então a gente tem 3 verbos aqui e a gente tem o do e o does aparecendo aqui nessas frases. Eles vão vir no começo da frase, antes do pronome. Então, por exemplo, do I speak? Do you speak? Does he speak? Does she speak?
Então, ele vai vir no começo da frase, antes do pronome. E lembrando aqui, né, ele nessa posição aqui, nessa função, ele não significa fazer. Ele é um verbo auxiliar e ele indica que essa frase está na forma interrogativa. Beleza? Então, aqui é a mesma coisa para todos os verbos. Outro detalhe que a gente tem que saber é que quando a gente vai montar a interrogativa, mesmo sendo aqui, ó, no he e o she, pode ver que não tem S aqui no verbo speak, tá? Para montar a interrogativa, a gente não vai colocar S. O verbo ele vai estar do jeitinho que ele é, mesmo, sem o to. A mesma coisa aqui com o verbo go. A gente viu que o go, por exemplo, né, no presente, na afirmativa, ele vira goes. Mas aqui na interrogativa, ele vai estar go, sem o to. E como é he ou she, né, a gente vai usar o does. Então, recapitulando aqui, na interrogativa, para I, you, we, they, para montar a forma interrogativa, a frase a gente vai usar o do. He, she e it, para montar a frase interrogativa, a gente vai usar o does. Negativa, como é que vai funcionar então a forma negativa? A gente vai acrescentar um not, né? Então, I, you, we, they do not. He, she e it does not. Aí a gente pode usar também, que a gente chama de forma contraída, né? A forma mais simples, que é o don't or o doesn't. Como que a gente vai montar essa frase na negativa? A gente vai acrescentar aqui, ó, o do not or o don't entre o pronome e o verbo. Então, por exemplo, né? I work, frase afirmativa. A long form, né? I do not work. Ou se você quiser falar de uma forma mais short, né? Uma forma mais curta, I don't work. Vamos ver aqui o he, como é que seria, por exemplo. He works, lembrando que na afirmativa a gente vai acrescentar o S. He does not work, sem S, porque na negativa a gente também não coloca S no verbo. He doesn't work. E aqui a gente tem, então, a nossa frase na forma negativa. Recapitulando, I, you, we, they do not, ou então don't. He, she, it does not, ou então doesn't. E aí a gente tem aqui os exemplos de frase. 3 exemplos aqui para a gente ver. I don't go to church every Sunday. Does she cook dinner every night for her husband? She doesn't play the guitar. Does Mary live in Canada? George doesn't work in an Australian company. Do Jennifer and I work together? Do they sing very well? E aqui então, a sua vez para treinar. Para você fazer esse exercício, pause o vídeo, tente fazer o exercício. Você tem aqui o verbo que está entre parênteses. Se aparecer o not, você tem que colocar essa frase na negativa. Se o not não aparecer, você só conjuga o verbo na forma afirmativa. Bom, foi rapidinho, né? Uma revisão aí do presente simples.